Amém. Amém. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim para nós: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte alto, muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Hoje é o último domingo de 2024. Estamos aí a pouco mais de 48 horas de virarmos para o próximo ano, 2025. Como temos falado, temos orado, pensado, sentido no coração, vai ser um ano muito abençoado para todos nós, em nome de Jesus. E é comum, nessa etapa do ano, nesses momentos finais de um ano, seja 2024, como todos os outros, provavelmente será assim no próximo ano, é comum nesses últimos instantes fazermos algumas reflexões de como foi o nosso ano. Pensarmos a respeito dos nossos objetivos, dos nossos projetos, e até fazermos uma avaliação em relação a como foi o nosso ano. Até para a gente ter algumas perspectivas, chegarmos a algumas conclusões, no sentido, foi um ano bom ou não foi um ano tão bom, foi mais ou menos, preciso melhorar aqui e ali. E é evidente que essa avaliação depende muito dos propósitos que nós estabelecemos lá atrás. Então, o ano vai ser bom ou vai ser mal, a gente vai poder chegar à conclusão se foi válido ou não, de acordo com os critérios que você estabeleceu para você nesse ano. E todos nós, conscientes ou não, nós temos os nossos critérios, os nossos padrões, nós estabelecemos na nossa vida alguns critérios para olharmos para os nossos projetos, para as nossas coisas, para a nossa vida, para o andamento das coisas e julgarmos e avaliarmos se foi bom ou não. Nós temos as nossas expectativas. Por exemplo, para o nosso mundo, é comum que nessa etapa do ano, ao olharmos para trás, a gente tenha os critérios. O mundo tem os seus critérios. Por exemplo, talvez alguém vai avaliar o seu ano a partir de um crescimento financeiro. Lá em janeiro, eu entrei em 2024 ganhando X. Trabalhei, fiz um curso aqui, participei de um treinamento, fui ali, fui aqui, fiz algumas capacitações, treinei, e agora eu estou finalizando o ano, comecei lá com X de salário, estou terminando agora com X mais 20%, então foi um ano bom. O meu objetivo lá em janeiro foi melhorar a minha receita, o meu salário. Ou eu estava na empresa e eu tinha o cargo X. Eu estava na posição aqui. E eu mirei lá, eu quero chegar no final do ano com uma promoção. Então, fiz o processo, corri atrás e consegui. Ou eu estava com uma crise na família. O meu objetivo era chegar no final do ano com essa crise vencida. E cheguei,
avalio agora, olho para trás, venceu a crise. Então você vai estabelecendo. Mas tradicionalmente, a nossa experiência humana, o nosso mundo, geralmente se baseia em três grandes princípios, em três grandes pilares, dimensões, para se avaliar se a nossa vida está indo bem. Para dizer assim, ao olhar para trás, estamos agora em dezembro, ao olhar para os nossos meses corridos, e olhar para 2024 e poder dizer assim, não, 2024 foi um ano de sucesso. Geralmente, em que pilares o nosso mundo se baseia? Primeiro, no pilar da satisfação das nossas necessidades. Entrei em 2024, eu tinha uma necessidade, eu tinha uma carência, eu tinha uma ausência. Ao chegar no final, aquela minha necessidade foi suprida, então foi um ano bom. Outro pilar, eu estava numa posição, eu ascendi nessa posição, eu estou agora socialmente mais bem colocado. Ou o pilar do ter. Eu tenho agora algumas coisas que eu não tinha lá atrás. Seja saúde, seja um carro, seja uma casa, seja um salário melhor e por aí vai. Eu não tinha um filho, agora eu tenho. Eu não tinha uma esposa, agora eu tenho. Eu não tinha uma casa, agora eu tenho. Por aí vai. Então, tradicionalmente resolvi uma carência, superei uma necessidade, ascendi, consegui mais poder, tenho agora condições de fazer o que eu quero com mais facilidade, ou consegui adquirir algo que eu não tinha. Tradicionalmente se baseia nesses pilares, do prazer, da necessidade, do poder e do ter. É o que tradicionalmente nós, no nosso mundo humano, visível, natural, nós baseamos os nossos critérios para chegar aqui em dezembro e olhar para trás e dizer assim, o nosso 2024 foi sucesso, porque eu tinha uma carência, não tenho. Eu agora posso fazer mais coisas. E eu não tinha, agora eu tenho. Por isso, obrigado, Jesus. E durante essa semana, pensando, orando pela palavra de hoje, me veio uma pergunta no coração. Se Jesus, historicamente, humanamente, estivesse aqui, porque ele está, amém? Jesus está aqui, mas se a gente pudesse entrevistá-lo, se ele estivesse novamente na nossa condição humana, e nós o perguntássemos hoje, nesse dia, Jesus, o seu ano foi um ano bem-sucedido? O seu 2024 foi um ano assim bem-sucedido? Você está finalizando 2024 com a sensação de que foi um ano bom? Provavelmente Jesus teria para nós uma resposta. E eu fiquei pensando e me perguntando quais seriam os critérios, ou qual seria o critério que Jesus usaria para avaliar se o seu ano foi bom ou não foi bom. Qual seria o critério? Será que ele se basearia aqui na carência, no poder ou no ter? Ou ele usaria um outro critério? E Mateus capítulo 4 vai nos ajudar a entender e perceber que sim, Jesus tem outro critério para dizer para nós a respeito se o nosso ano foi bom ou não foi bom. Ou o que constitui, qual experiência, que tipo de experiência, vamos dizer entre aspas aí, que tipo de conquista poderia de fato fazer com que chegássemos hoje, ou na próxima terça-feira, olhássemos para o nosso ano e falássemos assim com boca boa, sim, o nosso 2024, o meu 2024 foi um ano de sucesso. Qual o critério que Jesus usa? Perceba Mateus capítulo 4. Que experiência é a experiência que Jesus está vivendo em Mateus capítulo 4? É um texto muito conhecido da tradição cristã, conhecido aí como a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Jesus, no capítulo 3, vive a experiência do início do seu ministério, ele se dá publicamente, e aí ele vive a experiência do batismo. No seu batismo acontece algo sobrenatural. O Espírito Santo vem sobre Jesus, ele vê os céus abertos e ele ouve uma voz. O que essa voz vai dizer a Jesus no finalzinho do capítulo 3?
Você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Em você eu me satisfaço, em você eu encontro prazer. Jesus vive essa experiência, o Espírito Santo vem sobre ele. Visualize isso. Ele vê os céus abertos, ele ouve uma voz, e essa voz declara algo a respeito da sua identidade e, ao mesmo tempo, do seu propósito. O que fica nítido agora para Jesus? O que fica demarcado na experiência de vida de Jesus? Ele recebe aqui, na presença de Deus, uma identidade e um propósito. As duas coisas estão interligadas. Qual é a identidade de Jesus? Ele é um filho amado do Pai. Ele é um filho amado do Pai. E automaticamente, sendo ele um filho amado do Pai, ele entende o seu propósito. Ele existe para quê? Qual é o propósito de Jesus? É viver uma vida que agrade o Pai. É alcançar a vontade do Pai. É fazer com que Deus olhe do céu para cá e declare isso: você me agrada. É Deus colocar os olhos sobre ele e ter paz e ter alegria e dizer assim: você é um filho que me agrada. E Jesus vai entender isso. O seu propósito é ser alguém que agrade a Deus. Então, se Jesus nos respondesse essa pergunta hoje, ele diria para nós que o seu ano foi bom ou não foi bom, será bom ou não será bom, a partir desse critério. Enquanto o nosso mundo anda a partir das carências, a partir do poder, a partir do ter, Jesus anda com um objetivo muito pontual: viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Então, se ele estivesse aqui conosco hoje e olhasse para trás, para esses mais de 300 e tantos dias para trás, ele responderia a nossa pergunta se 2024 foi um ano bom ou não, a partir desse critério. Se hoje ele está mais próximo da vontade de Deus ou não. Isso seria o critério para Jesus avaliar se o ano foi bom ou não. Se hoje, no final desse ano, eu estou mais coladinho de Deus do que eu estava no ano passado, sim, o ano foi bom. Mas se não, se eu estou um pouquinho mais longe, não, o ano não foi bom. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ele entende que o seu critério, o seu propósito, o seu objetivo de vida não é outro a não ser viver a vontade do Pai. Mas por que esse texto de Mateus 4 é importante para nós? Porque ao mesmo tempo Jesus vai demonstrar e vai deixar isso muito claro para a gente, que há um problema no nosso mundo com o qual nós lidaremos, que há uma resistência para que vivamos esse projeto, para que estejamos cada dia mais próximos de Deus. Então, Jesus, ao mesmo tempo que nos ajuda a entender a nossa identidade, o nosso propósito, ele vai colocar para nós que há um desafio, há um problema, há uma barreira, há um obstáculo, há uma realidade com a qual nós lidaremos, porque não será natural. Uma vez que nós entendemos, tá bom, pastor, entendi. Então, o nosso propósito como cristãos é nos aproximarmos mais da presença de Deus. É isso mesmo, ok. Mas o que Jesus vai dizer? Fiquem atentos, porque uma vez que você entende, uma espécie de conversão, a sua mente se abre, se expande, e você percebe que sim, há um propósito, há um projeto que Deus espera de mim, é que eu vá caminhando para Ele. Também entenda e perceba que você vai lidar com uma força contrária a isso. Não pense você que será natural, que basta que você entenda, tudo bem, eu devo caminhar para a vontade de Deus, então isso vai dar certo? Não necessariamente. Por isso que Jesus é colocado numa situação para que eu e você percebamos algo, que entre eu e Deus, entre vocês e Deus, entre nós e Deus, há uma resistência. Todo cristão enfrenta
e enfrentará constantemente uma oposição para que vivamos a vontade de Deus. E a respeito disso que Jesus está nos alertando, e para isso que Jesus se coloca nessa posição, sabe para quê? Para que eu e você possamos vencer essa resistência e chegarmos ao final de 2025, 2026, 27, 28 e por aí vai, olhando para o nosso ano e dizendo assim, sim, o nosso ano foi bom, porque apesar das dificuldades, apesar das resistências, apesar da oposição, eu estou mais perto de Deus. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então perceba, com o Espírito e pelo Espírito e no Espírito, Jesus está colocado agora, inserido nesse contexto. Há uma oposição. Então nós não podemos ser inocentes a ponto de pensar que o caminho de Deus, ou o caminho para Deus, ele é liso, é plano, perfeito, no sentido da naturalidade, que tudo vai conspirar para que a gente vá para Ele. É justamente o contrário. Nessa dimensão humana, tudo vai conspirar para que você não vá para Ele. É justamente o contrário. E saiba que quanto mais consciência você tiver do seu objetivo, do seu destino, do seu propósito, maior a resistência será. Perceba a gravidade do que está acontecendo. Numa cena, Jesus está vivendo a experiência do derramar do Espírito. O céu se abre, uma voz declara-o como Filho de Deus. O seu propósito escancara. Na cena seguinte, ele está no deserto sozinho, de cara com o diabo. Você percebe a oposição que está acontecendo aqui? O Espírito vem sobre ele, o céu se rasga, uma voz é clara no seu ouvido. Do outro lado, um versículo depois, o diabo está na cara de Jesus, resistindo Jesus. A vida cristã é justamente isso, uma oposição. E o que Jesus está nos ensinando aqui? Que há no nosso mundo uma força, uma realidade que se opõe. Que se opõe. E Jesus vai lidar diretamente com essa força. E eu e você estamos agora, tenha você consciência disso ou não. Creia você nisso ou não. O diabo é uma força que age no nosso mundo. Age no nosso mundo. E muito mais do que você pensar no diabo enquanto um ser, uma pessoa, a coisa é muito mais séria, porque essa força maligna, ela domina estruturas, realidades, mentalidade, pessoas, instituições, todo tipo de gente, de formas, de mentalidade, de pensamento. Ela se dá de um jeito muito mais complexo do que a gente imagina. Porque quando a gente fala nessa presença maligna, que nós damos o nome de diabo, de Satanás, outros vão chamar de tinhoso, de capiroto, né? Por aí vai. Tem tantos nomes aí, né? Muito mais complexo do que pensar num ser. A gente precisa entender que o diabo, ele está muito mais para uma força que se incorpora de todo jeito, todo lugar, de formas muito mais escancaradas e de formas muito mais sutis. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente se afaste cada vez mais do nosso único e verdadeiro propósito de vida, que é ser um filho amado do Pai que o agrade. Esse é o nosso propósito. É isso. O que Deus quer de nós é isso. Porque a experiência cristã, na sua essência, é a experiência de que eu vá me tornando cada vez mais um filho amado do Pai que vive em agrado dele, ou para o agrado dele. É isso. A experiência cristã é isso. Se pudéssemos resumi-la numa frase, o que é ser um cristão? É ser alguém que tem consciência do amor de Deus para com a sua própria vida e que cada vez mais se aproxima do Pai e faz com que os olhos do Pai olhem para si com alegria e Deus diga assim: você me agrada. Essa é a experiência cristã. E Jesus está nos mostrando algo sério. Haverá realidades,
haverá pessoas, haverá estruturas, haverá instituições, haverá mentalidades, haverá momentos, haverá lugares que são, sim, possuídas por essa força maligna, que farão de tudo para que você se afaste da presença de Deus, para que você se afaste da vontade de Deus. E Jesus aqui nos ensina um caminho para que a gente resista a isso, para que a gente vença isso. E ao final das várias e várias etapas que nós sofreremos agora, até a vitória definitiva, nós estejamos diante dele de pé e ele olhe para nós e fala assim: você é um filho amado que me agrada. Está vendo aquele reino ali? Está vendo essa realidade? Preparei para você. Vamos comigo? Estejamos com ele para sempre. Perceba o que acontece aqui. Jesus acaba de ouvir isso, a sua identidade, o seu propósito. Então ele está agora numa realidade em que o diabo se coloca diante dele e perceba a sutileza do diabo. Ao mesmo tempo que ele é forte, é escancarado, mas é sutil. Perceba que Jesus ouve do céu uma voz sem condicionantes, sem variações. Você é um filho amado do Pai. Você está entendendo isso? Você é um filho amado. É uma realidade. Deus, o céu, o Espírito determinou. Você é um filho amado. Há uma palavra do céu em direção aos ouvidos, ao coração, à mente de Jesus. Uma palavra do céu. Não é Maria que disse, não é José, não foram os discípulos, os seus amigos, mas é uma palavra do céu que vem em direção a Jesus. Quando o diabo se aproxima de Jesus, se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus tem um critério, recebeu um propósito, entende a sua identidade, mas rapidamente, porque ele está nesse mundo, percebe que ele é colocado nessas dimensões de avaliação para o sucesso. Porque Jesus está numa situação de carência. 40 dias de jejum, 40 noites de jejum. É natural que ao final desse tempo de oração, consagração, Jesus tivesse o quê? Fome. Fome. O que há de errado em termos fome? Nada. É uma carência legítima. Ter fome é humano. Nós somos seres que temos desejos, necessidades, carências. Isso faz parte da nossa natureza. Então, ter fome é algo legítimo. Espera-se, né, que depois de 40 dias de jejum, tenhamos fome. Não é assim? E nada mais legítimo do que num tempo de fome, você coma. É pecado comer? Obviamente não. Mas perceba o que está acontecendo. A postura do diabo para Jesus é: você tem uma carência, você tem uma necessidade, é legítima. É legítima. Então, para que você se sinta filho de Deus, para que você se sinta amado por Deus, coma. Porque é incompatível ser um filho de Deus e ter carência, ter limitação. É incompatível. O que o diabo coloca no coração de Jesus é a tentativa de duvidar da palavra de Deus. Lembre-se, o céu deu uma palavra. Muito semelhante ao que está acontecendo com a experiência de Adão e Eva. Vocês se lembram? Deus coloca Adão e Eva no jardim e dá uma palavra. De todas as árvores vocês comerão. Não comam dessa, porque o dia que vocês comerem dessa, vocês morrerão. A serpente se aproxima. Foi isso mesmo que Deus disse? Que se vocês comessem dessa árvore, vocês morreriam? É, exatamente. Deus disse, não. Vocês entenderam mal. Porque Deus, na verdade, não quer que vocês estejam no mesmo nível dele. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. E serão como Deus.
Então não foi isso que Deus disse. Perceba que o diabo coloca em dúvida, em xeque, a palavra liberada por Deus sobre os corações. Jesus recebe do céu uma palavra, você é. O diabo vem, se você é, satisfaça as suas carências, porque é incompatível. É incompatível. Critério do mundo. Critério diabólico. Medir o amor de Deus para conosco se nós não temos carências, se nós não temos dificuldade, se nós não temos necessidade. Aí Jesus vai responder de um jeito muito interessante: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é testado no critério da carência, da necessidade. Então perceba, nada mais legítimo do que você superar uma carência, uma necessidade. O que tem de errado em comer? Mas perceba que a indução do diabo é fazer com que Jesus agisse para legitimar uma palavra do céu para si, para que ele entrasse numa realidade na qual Deus já disse que ele já estava. Uma palavra é colocada em xeque. A carência momentânea de Jesus é colocada em xeque, porque é contraditório. Se Deus de fato amasse você, se você de fato fosse um filho de Deus, você não estaria nessa situação. Critério mundano. Depois o diabo insiste. Olha o que o diabo faz. Leva Jesus à cidade santa. Coloca ele no ponto mais alto do templo e diz o seguinte: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Pule dessa torre. Porque está escrito. Perceba isso daqui, gente. Está escrito. Aí o diabo cita a palavra. Aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus agora é colocado diante de um novo critério mundano, o critério do poder. E o mais interessante aqui, e ao mesmo tempo preocupante, é que o diabo se vale da religião para induzir Jesus a um erro. E perceba, ele está na cidade santa, Jerusalém, ele está no pináculo do templo, no ponto mais alto. Imagine, na geografia religiosa do judeu antigo, Deus mora em Jerusalém, Deus mora no templo e Jesus está no ponto mais alto, ou seja, ele está no lugar mais perto possível de Deus, na geografia religiosa do judeu. E o diabo ainda coloca uma cerejinha no bolo. Ele cita as Escrituras para Jesus. Ele legitima o seu critério, a sua intervenção, usando as Escrituras. Perceba que sério isso. Perceba que sério. Jesus está no lugar ideal e recebe uma intervenção baseada mais ou menos ali nas Escrituras. Porque o diabo utiliza das Escrituras para induzir Jesus a um erro. Você percebe que seriedade? Olha como a gente vive um risco de que a própria Escritura, fora do seu contexto, sem responsabilidade, sem preparo, com um propósito equivocado, pode nos conduzir a um erro. Porque Jesus é colocado aqui na tentação do poder. Simplesmente porque eu posso, eu faço. Não é isso que hoje o nosso mundo, isso sempre existiu, mas hoje a gente tem um acesso imediato com as nossas redes sociais aí, o mundo da ostentação, porque eu posso, eu vou lá e faço. É o nosso mundo hoje. Eu posso, eu faço. É uma tentação chegarmos nesse nível. E Jesus é induzido pelo diabo a viver essa dimensão, e nesse caso religiosa.
que é sujeitarmos, perceba a seriedade disso, sujeitarmos Deus aos nossos caprichos. Aos nossos caprichos. O diabo está tentando Jesus a fazer o céu se mover em direção a ele para satisfazer um mero capricho. Ele se coloca num lugar alto e perigoso, se joga. Porque está escrito que você vai ordenar os anjos que virão e farão o que você quer. E não é essa a tentação que nós sofremos, seja na dimensão natural e até mesmo na dimensão espiritual, de pensarmos que o céu está à nossa disposição, de que uma pessoa que verdadeiramente tem uma experiência com Deus, que é uma pessoa de fé, cheia do Espírito Santo, ela dá uma ordem e o céu obedece? Não é isso que a gente ouve por aí? E às vezes é até tentado, e a gente às vezes até se frustra, porque nós pedimos algo para Deus, nós oramos a Deus, nós até legitimamente pedimos e nada acontece, a gente fica frustrado. Não é isso? Eu vou orar e vai acontecer, porque eu sou profeta. E aí a gente vê que essa experiência de que faço o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, e o céu vem e assina embaixo para aquilo que eu quero, isso é uma mentalidade diabólica. É isso que Jesus está dizendo para nós. E ele resiste a essa experiência de usurpar o lugar de Deus e se colocar no seu devido lugar. Porque ele vai dizer o quê? Também está escrito, não coloque Deus à prova. O diabo continua, insiste e o leva para outra dimensão humana. O diabo leva num monte muito alto, lugar de poder, de prosperidade. Coloca ele lá no monte muito alto e mostra para Jesus todos os reinos da terra e toda a sua glória. E vai dizer algo interessante. Tudo isso que você vê, darei para você se você, prostrado, me adorar. O que nós somos dispostos ou como nós somos apressados para conseguir as coisas que nós queremos? Quão dispostos nós somos para adquirir coisas, alcançarmos coisas? O nosso mundo elege os objetos, os pertences, os utensílios, os bens, que nos classificam como bem-sucedidos. E o que nós fazemos? Corremos atrás desesperadamente daquilo que disseram para nós que nos agrega valor. E aí a gente vai, ao longo da nossa vida, sacrificando o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso casamento, a nossa fé, o nosso dinheiro, as nossas amizades, o nosso tempo, tudo, para a gente chegar lá, para ter. Para ter. E eu não estou dizendo para você que isso não funcione, porque o nosso mundo é assim. É assim que ele funciona. Não pense você que se você chegar de qualquer jeito, né, se você parar na frente de uma loja de Celta vermelho 2008, você vai ser bem atendido. Experiência pessoal. Não pense. Agora, pare com um carro importado, uma roupa de grife, tire um Apple, pelo menos finja que está falando com o empresário, pague de coach, estenderão um tapete para você, porque o nosso mundo é assim. Eu não estou dizendo que não é, é assim. O problema é que quando nós estamos nesse mundo, nós trazemos para nós esse critério de que nós precisamos ter, para que olhemos para a nossa vida e enxerguemos a nossa vida, a nossa experiência e possamos dizer assim, sou bem-sucedido. E Jesus vive essa experiência. Ele está no alto do monte e vê todas as coisas. O que o diabo está dizendo é sério. O que rege esse mundo, a lógica desse mundo, é controlada por mim. Então ande conforme eu quero, esteja comigo,
tenha a lógica que eu tenho, ou seja, me adore, faça de mim, faça dessa lógica a sua lógica, e você vai ter tudo. É isso que o diabo está dizendo para Jesus, para que você olhe para a sua experiência de vida e possa concluir, foi bem sucedido, porque eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Aí o sábio vai dizer para nós que a sanguessuga tem 2 filhas. Uma se chama dá e a outra se chama dá. Essa lógica do ter. E o que Jesus vai fazer? Vá embora, Satanás. Porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A Ele. Jesus resiste a essa lógica humana, mundana, diabólica, que façam que vivamos a nossa vida a partir de um outro critério, que não seja o critério que o nosso Salvador já estabeleceu, que é encontrar o nosso valor, encontrar o nosso sucesso a partir da vontade de Deus. E o que acontece? O diabo deixa Jesus, os anjos vêm. Perceba que coisa linda, e serviram Jesus. Ou seja, ele come, ele se alimenta, ele se sustenta, ele se fortalece, ele se mantém a partir da provisão do céu. É isso que Mateus está dizendo para nós. E aí a grande pergunta que nós temos a nos fazer, e que eu fiz ao longo de toda a semana: como é possível? Uma vez então que a gente entende o nosso propósito, o nosso objetivo, como é possível que vivamos uma vida assim, como Jesus, e cheguemos aqui nessa fase do nosso ano e olhemos para trás e digamos assim: sim, o nosso 2024 valeu a pena, foi bem sucedido. Jesus diria para nós: se hoje você está mais perto de Deus. Tá, Jesus, mas a coisa lá em casa não está boa, mas você está mais perto de mim? Então o seu ano foi bom. Aí eu continuo sem expressão, mas você está mais perto de mim? Sim, o seu ano foi bom. Aí eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas você está mais perto de mim? O seu ano foi bom. Sabe por quê? No final das contas, é isso que importa. É isso que vai permanecer. E de que forma Jesus consegue viver essa experiência? Talvez você entenda: pastor, eu entendi, mas de que forma então eu posso viver essa experiência? Jesus vai nos ajudar. Encha, encharque, transborde, se lambuze, abuse da palavra de Deus na sua vida. Se encha, se alimente. Porque o que Jesus faz é ser alguém que tem a palavra de Deus no seu coração, a palavra do seu Pai, a palavra do céu no seu coração. Ele está tão cheio da palavra do céu que nada mais entra. Nada mais entra. Perceba que ele tem uma experiência espiritual. O Espírito Santo testifica no seu coração, mas ao mesmo tempo, ele tem na sua mente e no coração as Escrituras. Então gaste o seu tempo, dedique o seu tempo, orando, buscando a presença do Espírito. Esteja na presença daquele que somente Ele pode estabelecer uma palavra verdadeira sobre você. É só Deus. É muito importante as palavras dos nossos familiares sobre nós, dos nossos amigos, dos nossos líderes, mas quem nos define é o céu. A palavra que no final vai importar de fato é a palavra do céu. É essa palavra que não pode escorregar do seu coração. Então o que ele faz? Ele enche a sua vida da palavra. Ele está na intimidade com o Pai a ponto do céu ser audível aos seus ouvidos. Você é um filho amado, viva para me agradar. É essa palavra que importa. E de onde ela vem? Da presença do Pai. Então dedique, porque não há atalho. Não há atalho. Não vai adiantar, por exemplo, eu fazer uma oração por você e dizer assim: Deus ama você,
E você ir embora, se você não dedicar o seu tempo para encher o seu coração das palavras do céu, seja na oração, no jejum, na adoração, mas também no estudo das Escrituras. Perceba que tudo que Jesus vai fazendo no enfrentamento ao diabo é colocar para fora o que ele havia se alimentado do Espírito e das Escrituras. E das Escrituras. Perceba que todas as citações que Jesus vai fazer, ele tira das Escrituras. Ele não tira da Netflix. Ele não tira do YouTube. Ele não tira das rodas de fofoca. Ele não tira de lugar nenhum a não ser do Espírito e das Escrituras. E perceba o bloco, Jesus está citando trechos de Deuteronômio, capítulo 6 até o capítulo 8. E por que isso é importante? Sabe qual é a centralidade desse bloco que Jesus tira esses versículos? O amor a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, Jesus está diariamente sujeitando, subjugando o seu coração na presença de Deus, buscando amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando o mundo cerca, o diabo tenta, seja de todas as formas, o seu coração está tão cheio da vontade de Deus, da palavra de Deus, do entendimento de Deus do céu, do evangelho, de todas as coisas, que não resta espaço para nenhum projeto, nenhum critério. Não interessa se me falta alguma coisa, não interessa se eu sou inexpressivo, não interessa se eu não tenho, interessa que eu sou um filho amado do Pai e hoje eu estou mais perto dele. Eu estou mais perto dele, é isso, é isso. É a respeito dessa experiência que Jesus está falando para nós, porque não vai adiantar você chegar hoje ou na terça-feira e dizer assim, o meu ano foi maravilhoso. Por quê? Por quê? Porque você pagou as suas contas? Porque você hoje está numa posição melhor? Porque você viajou para lá, para cá, você trocou de carro, você trocou de casa, você recebeu uma cura? Por causa disso? Amém, glória a Deus, veio dele, amém. Mas sabe o que vai acontecer quando você fechar os seus olhos? Isso vai virar pó. Pó. Porque tudo isso resolve os nossos problemas aqui, agora. São importantes? São. Deus se preocupa? É claro. Por isso ele disse para nós no capítulo 6, busquem, pois, em primeiro lugar, a vontade, o reinado, a soberania, o querer de Deus sobre vocês, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É a respeito disso. Então, o que nos faz hoje olhar, chegar aqui e olhar para trás e poder dizer assim, o meu ano foi bom, eu estou mais perto de Deus. Se eu não estou, o seu ano não valeu a pena. Me desculpe dizer. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Se hoje você olha para trás e fala assim, em janeiro eu estava melhor, me desculpe dizer, o seu ano não valeu a pena. Porque esse é o critério de Jesus. Se hoje eu estou mais perto de Deus, e ele olha para mim e pode dizer assim, hoje você me agrada mais do que você me agradou ontem. Mas sabe qual é a boa notícia? Se, porventura, diante disso que você ouviu, você concluiu que o seu ano não valeu a pena, 2025 vai valer a pena. Sabe por quê? Porque você pode tomar uma decisão hoje. Eu não quero mais correr atrás das minhas carências, eu não quero mais buscar poder, eu não quero mais viver buscando ter, eu quero é viver a vontade de Deus, porque o que eu precisar, Ele vai colocar na minha mesa. Eu não quero fazer disso a minha busca, o meu Deus, o meu objetivo. Eu quero viver a vontade do Pai. Essa é a experiência que você deseja? É isso que você quer para a sua vida, para o seu 2025? O altar está aqui te esperando. Quero convidar você, nesse último domingo, a estar aqui nesse altar. Se o seu 2024
Você pode olhar para ele e falar assim, valeu a pena. Vem agradecer. Se não valeu a pena, vem cá e fala assim, Senhor, eu quero que o meu 2025, então, seja um ano que vale a pena. Quero convidar você. Se você deseja viver sob o critério de Jesus, o altar está aqui te esperando. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para que esse mundo não dite as regras para você. Para que esse mundo não estabeleça os critérios de sucesso. E que você não jogue fora o bem maior. Que você não chegue no final de ano entristecido. Porque talvez o mundo diz para você que você não conseguiu algo que você deveria ter conseguido. Porque você tem o que você precisa. Está à sua disposição. À medida que você chegar, comece a orar. Fique à vontade no altar do Senhor. Comece a orar, comece a bendizê-lo. Comece a exaltá-lo. Comece a proclamá-lo. Comece a bendizê-lo. Comece a exaltá-lo. Comece a agradecer. Fala, Senhor, eu quero que o meu ano, os meus anos, a minha vida, seja uma vida que vale a pena. Eu não quero correr atrás